todos, que hoje estejamos assim, aliás, que possamos hoje, dar mais um passo nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória. E na medida que a gente caminha, a gente tropeça, na medida que a gente caminha, a gente sofre, a gente cai, a gente levanta e a gente também se fere na medida que caminhamos. E no Evangelho que vamos ouvir na missa amanhã, e para quem já foi à missa hoje, nós escutamos que Jesus é a luz enviada pelo Pai ao mundo, e uma luz que muitas vezes não é acolhida. Mas o que essa luz vem a ser dentro de nós, ou o que essa luz vem a ser na nossa vida, senão também a cura de todos esses ferimentos, de todas essas mazelas que a gente vai acumulando ao caminhar. E Ele mesmo é a nossa cura, é a nossa salvação de toda essa realidade que nós conhecemos e que nós já não mais compactuamos, porque também, como diz esse mesmo Evangelho, na medida que nós aderimos a Jesus, aceitamos a luz. E essa luz, quando dentro de nós irradia, nos mostra aquilo que nos faz mal, de maneira que podemos escolher aquilo que nos faz bem. Essa é a proposta de Deus. Por isso, muitas vezes, as pessoas se afundam no mal, no erro, no pecado, e elas não conseguem perceber a realidade que elas vivem, porque elas não acolheram ainda Jesus. Mas é na medida que a pessoa, o ser humano, acolhe Jesus, ele se compreende como pessoa humana, e ele então pode mudar a sua própria realidade. Por isso, quando nós rezamos aqui nesta noite, pedindo a Deus, no canto, a graça de abrir o nosso coração para acolher este Jesus, é porque nós não podemos caminhar sem Ele. É porque nós não podemos caminhar sem Ele. Se nós caminhássemos sem Ele, nós não iríamos persistir ou perseverar. Porque são muitas as feridas, são muitas as chagas a serem trabalhadas dentro de nós. No Antigo Testamento, a cura se dava a partir dos homens de Deus. Um profeta, alguém que orava e pedia a cura. E Deus curava a partir daquela oração. Essa cura, também já no Antigo Testamento, já havia com esse sentido, ela não era simplesmente para sanar aquele mal físico, mas era muito mais. A proposta da cura dentro da Sagrada Escritura, ela quer trazer a pessoa à vida. Ela quer fazer a pessoa voltar a viver. Porque todo o processo de mal é um processo de morte. Todo o processo de cura é um processo de vida. Então, naquele episódio do Gênesis, capítulo 20, versículo 7,
quando o rei Abimeleque rouba Sara, a mulher de Abraão, e Deus diz a ele: devolva, porque ela é casada. Se você não devolver, você vai morrer. Morrer por causa do pecado. E Deus diz ainda: e peça ao homem de Deus, no caso aqui o profeta, no caso de Abraão, que ore por ti para que você não morra. Ou seja, que ore por ti para que você seja curado do fruto do seu pecado, que é o mal. Todo fruto do pecado é o mal. E toda cura começa a partir desse desligamento do pecado. Por exemplo, nós não podemos iniciar um processo de cura e libertação se a pessoa que quer começar o processo de cura e libertação não tem a vontade de abandonar todos os seus pecados. Não é que ela não vá mais pecar, mas ela precisa dizer: eu não quero mais pecar. Porque se a origem de um mal é um pecado, e se eu me fecho e me nego a deixar então o pecado, qualquer que seja, como que eu vou me curar da minha mazela, do meu problema? Quando nós aqui falamos de cura, e aqui a gente pode estender um pouco mais, não se trata apenas de uma doença física. A cura também pode ser entendida como uma libertação moral. Como uma libertação moral. Aí nós podemos atingir outras situações maléficas que na nossa vida precisam ser curadas. Mas o meu primeiro questionamento, para que eu receba então a cura, é: qual é a origem desse mal que eu sofro? Essa é a primeira pergunta. Qual é a origem do mal que eu sofro? E encontrando a origem, a gente resolve o problema. Não é assim? Ninguém resolve um problema se ficar tentando pegar ele no todo. Ninguém resolve. Por quê? Normalmente, quando os problemas surgem na nossa vida, falando de males, certo? Eles surgem de um modo e eles vão crescendo com o tempo. Ora, se algo já é de um tamanho que eu já não posso mais, por exemplo, abarcar, então eu preciso ir na origem, eu preciso ir ao começo. Onde está a origem daquele mal? Certa vez uma mãe veio conversar comigo sobre um filho que tinha um problema, se envolveu nessa questão de drogas. Menino novo, adolescente ainda. E ela pediu: irmão Francisco, vamos rezar pelo meu filho. E nós marcamos e ela foi à nossa casa com ele e nós rezamos com ele. E Nosso Senhor mostrava uma noite de Natal, inclusive mostrava uma árvore de Natal também, e um local que era uma casa com piscina. E eu aí falei: Nosso Senhor está mostrando tipo uma festa em uma casa que tem piscina, uma noite e tal. E ele disse: eu sei que casa é essa. Eu sei que casa é essa. E aí vamos conversar um pouco mais. E ele disse: foi nesta casa, no ano passado, que nós fomos para uma casa fazer uma festa no feriado de Natal. E foi nessa casa, e aí ele começou a contar que ele teve uma primeira experiência com droga. E foi nessa casa que ele começou a se arruinar por causa de amizade, por causa daquelas companhias.
E por que nosso Senhor mostrou o começo da coisa, o começo da situação? Porque o caso tinha que ser trabalhado a partir dali, a partir da origem. Então nós começamos a conversar, continuamos conversando. Foram vários encontros assim de partilha com aquela família, sempre eu, a mãe e ele, né? E exigiu muita coisa dele também, exigiu também muita coisa dela. Sobretudo, a mudança. A mudança de amizade, a mudança de vida. Porque o que levou ele... Tem a mudança de ambiente, né? Também de ambiente também entra. Mas o que levou ele, no caso aí ele procurava, né? O que levou ele para aquela situação? Foi exatamente o que a gente chama de busca de Deus, mas a gente vai falar aqui do vazio que ele sentia dentro dele e da falta de resposta que ele não encontrava em lugar nenhum. Mas foi exatamente quando ele retomou o processo de caminhada, retomou o seu processo e iniciou uma vida de oração, ele então começa a encontrar resposta, ele então começa a ser curado. Porque a resposta que a gente procura, a gente pode buscar em qualquer lugar, a gente não vai encontrar, só em Deus. E não é um Deus longe, mas um Deus que age dentro de nós, a partir de nós. A cura que Jesus opera em nós é a partir de dentro de nós. Eu poderia dizer assim, é como que o contato do meu eu, do meu ser, do meu corpo, com o corpo e com o ser de Deus, Jesus, em mim, que me proporciona a cura que eu preciso. Porque todas as vezes que nós estamos agoniados, aperreados, né, como diz aqui no Ceará, que nós não estamos bem, e a gente entra em oração, e a primeira coisa que Deus faz é restaurar a paz dentro de nós. Porque Deus, a partir de dentro de nós, começa a nos curar. Através de quê? De um contato com Ele. Porque a oração proporciona esse contato com Deus. E é esse contato com Deus que cura. Quem não recorda da passagem da hemorragia? Ela disse assim: se eu tocar na roupa dele, eu serei curada. Ora, primeiro ponto que a gente percebe, a fé. O segundo ponto, a busca, o ir até Ele. O terceiro ponto, o contato com Jesus. Jesus, Ele é, como Deus, o lugar de onde sai, de onde emana tudo o que é bom. Então nós não vamos encontrar o que é bom em nenhum outro lugar que não seja Deus, Jesus mesmo. Mas é a partir desse contato. E por que a gente fala que, embora Ele estando já em nós, dentro de nós, eu preciso ir até Ele? Porque é como às vezes acontece na nossa casa. Por exemplo, uma família que eu conheci, onde tinha várias irmãs, mas duas irmãs especificamente não se falavam. Tá certo? Elas não se falavam já muitos anos que não se falavam. Hoje elas se falam. Mas elas duas, embora morando na mesma casa, era como se uma não existisse para a outra. Assim também acontece com Jesus, minha gente, não é diferente. Embora Ele esteja morando dentro de nós, dentro da nossa casa,
às vezes a gente acaba levando a nossa vida como se ele não existisse dentro de nós. E é por isso que quando nós então paramos um pouquinho para pensar e nos voltamos até ele, nesse encontro com ele, nesse contato com ele, ele começa por restaurar em nós a paz. Por quê? Porque sem paz a gente não resolve nada. Já observaram que é assim? Não é? Pode ser qualquer situação, qualquer confusão, pode ser uma briga, pode ser qualquer coisa. Se você entrar em uma situação de confusão, confuso, você vai piorar a situação. Mas se você entrar equilibrado e centrado, se você entrar em paz, você resolve a situação. Porque se aquele grupo, aquele meio, está ali perturbado, e entrar mais um perturbado não vai ajudar em nada. Mas se entrar um em paz, a paz entra também naquele lugar. Porque está entrando com você. Do mesmo modo, também nós assim, quando nos distanciamos um pouquinho que seja, quando nos distanciamos um pouquinho que seja de Jesus, nós começamos a nos desequilibrar. Começamos a nos desequilibrarmos e a nos afastarmos do nosso processo de cura. É uma terapia constante. Esse contato com Deus, esse agir de Deus em nós. Hoje, amanhã precisamos de novo. Depois de amanhã precisaremos. E sempre precisaremos para sermos saudáveis. E aqui quando eu falo para sermos saudáveis, é para que sejamos curados. Podemos até ter algum tipo de problema físico, algum tipo de doença. Podemos ter, sim. Mas não significa que eu estou doente. Eu tenho sentido uma dor no meu pé esquerdo, mas eu não estou doente. Nem me sinto doente. Eu tive um problema ano passado que precisei fazer uma cirurgia, mas eu não me sentia doente. Embora eu estivesse doente, fisicamente estava doente. Mas eu não me sentia doente por quê? Por conta da vida que eu busco de estar com Deus. Essa é a grande diferença. Eu já comentei aqui uma vez, mas eu vou repetir mais uma vez. O que atrapalha a recuperação muitas vezes de uma pessoa no seu processo de cura é porque ela deixa a moléstia tomar conta e ser maior do que o problema em si. Algumas pessoas não são assim, né? Às vezes a pessoa está com uma dor no estômago e já se autodiagnostica. Câncer. Tem gente que é assim, né? Estou com câncer. Só pode ser. Dói demais. Dizem que os cânceres mais perigosos nem doem. Né? Não entendo direito sobre isso. Mas tem gente que é assim. Ela mesmo piora a sua própria situação. Porque no fundo, não é uma pessoa curada. A salvação que Jesus traz para a nossa vida, ela é uma salvação atual e é uma salvação futura. É atual por quê? Porque essa salvação é uma cura libertadora. Que faz com que a gente viva o nosso dia a dia como pessoas que estão em paz, como pessoas que estão em harmonia, pessoas que entenderam os vários porquês da realidade humana, pessoas que vivem bem. E as pessoas que vivem nessa amizade com Deus, digamos assim, elas irradiam esta amizade com Deus. Eu tenho uma amiga, eu sempre de citar essa amiga. Mas não é só ela não, tem outras pessoas também. Eu não gosto de citar ela porque
É uma amiga que eu tenho já de muitos anos, e sempre na missa, na hora do abraço da paz, eu fazia questão de ir abraçar ela. Porque quando eu abraçava ela, eu sentia paz. Eu achava aquilo tão interessante, porque eu me questionava, né? Por que quando eu abraçava ela, eu sentia paz? E aí depois eu fui entender, cara, porque ela vivia tão unida a Deus, Jesus, que a paz de Jesus era o que transbordava dela para fora, dela para o mundo, para as pessoas, para os locais, para os ambientes. Uma pessoa curada, uma pessoa que está em paz e que transborda essa paz. É por isso que quando nós, e na comunhão, a gente busca muito viver essa dimensão, assimilamos a pessoa de Jesus a nós, deixamos a pessoa de Jesus se formar em nós começamos a comunicar para os outros também os dons e as virtudes e as qualidades de Jesus. Isso é interessante porque nós aqui, enquanto grupo de oração, enquanto pessoas que não estão orando, não estão rezando só aos sábados, mas que durante a semana buscam uma vida de oração, que acho que eu vou repetir isso todos os sábados, porque nós devemos buscar no nosso dia a dia uma vida de oração, porque sem este ato de fé que é a oração, eu não toco na pessoa de Jesus que está dentro de mim. E se eu não toco nessa pessoa de Jesus, ele não me cura. Eu não sou curado por ele. E eu acabo deixando esses males criar raízes às vezes, ou crescer dentro de mim, e eu acabo ficando uma pessoa problemática. Porque eu não me deixei tocar por ele. Por que isso que acontece? Gente, é tão simples. Quando a Sagrada Escritura diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que vê tudo que está em segredo. A Bíblia não está falando de quarto físico. Ela está falando assim, de eu entender que eu tenho que parar uma hora, parar um tempo, eu tenho que deixar tudo para ficar sós com Deus. Não importa quem mora com você, seu esposo, sua esposa, pai, mãe, irmão, irmã. O que interessa é que se você não tirar esse tempo para ter essa relação pessoal com Deus, você não pode vivenciar essa dimensão de fé, a fé que faz buscar Jesus e tocar em Jesus. E esse toque, esse abraço que a gente dá nele, nos transforma, nos cura. Nós queremos nesta noite guardar essa lição de que se no meu dia a dia eu não busco essa união com Deus, eu não vou deixar ele se formar em mim. Se no meu dia a dia eu não buscar essa união com Deus, a Eucaristia que eu comungo não dará fruto em mim. Porque no próprio momento da comunhão é o momento máximo de união mística com Jesus. Não que ela esteja acontecendo ali nos graus da mística, como ensinam os grandes santos, os doutores místicos. Não é isso que eu estou dizendo, mas porque ali acontece uma união física e espiritual. Mas se eu não vivencio aquela comunhão ali, e se eu não levo ela para o meu dia, para a minha vida, eu não vou ter o fruto que ela pode dar em mim. Compreende? Porque a comunhão física e espiritual, ela existirá durante alguns minutos no nosso corpo.
Depois não mais existirá. Mas a comunhão mística que a gente busca pela oração, pela fé, por esse contato com Deus, ela é sempre. Ela é sempre. Se a gente busca exercitar isso no nosso dia a dia, todos os dias, a gente vai perceber que a nossa vida será uma constante oração. A nossa vida será uma constante oração. Ou seja, sempre eu estarei na presença de Deus. Eu não preciso esperar alegrias para dizer, oh meu Deus, como você é bom, como tu és bom. Eu não preciso esperar dificuldade para dizer, vale-me Deus. Né? Se eu tenho vivo essa dimensão de oração, esse contato sempre com Ele, tudo irá bem, porque estarei sempre com Ele. Jesus, a gente sabe, significa, a palavra significa Deus salva, e a gente viu aqui, e é bom repetir, a salvação quer dizer cura. A grande salvação que Jesus alcançou na cruz por nós, a grande salvação que Jesus alcançou na cruz por nós, significa a grande salvação de toda a humanidade do pecado. Ou podemos dizer, a grande cura de todas as consequências do pecado. Claro que nós estamos ainda vendo aí, testemunhando os males acontecerem. Por quê? Porque é uma escolha pessoal. É uma escolha pessoal. Nós escolhemos esse Jesus. E nós estamos aqui todo dia, todo sábado, nos encontrando para aprofundar o modo de como uma vida de oração nos faz mais humanos, nos faz melhores. Não sei se vocês já perceberam isso, mas quando a gente admira uma pessoa, pode ser uma pessoa famosa, né? Um padre famoso, ou um artista, seja lá o que for, a gente admira por alguma razão aquela pessoa, às vezes é alguém que a gente convive também, né? Podemos criar assim, uma admiração mais forte, e a gente começa a fazer o quê? Imitar aquela pessoa. Porque a gente admira, né? A gente começa a imitar aquela pessoa, o jeito dela falar. Por que uma admiração? Eu uso 3 caligrafias, né? E uma das minhas caligrafias era de um amigo meu que eu vi. Sim, já gostava dele, gosto dele até hoje. Ainda é meu amigo até hoje. Mas assim, eu já gostava dele e achei a letra dele bonita e disse, eu vou fazer também. E aprendi a escrever como ele escrevia. Mas essa admiração que a gente assimila, que a gente traz para nós, né? Ela acontece porque tem um contato. Tem um contato com aquela pessoa. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Não é? Pela fé, eu toco Jesus. Eu tenho esse contato com Jesus. Pela fé, eu tenho essa intimidade com Ele. Pela fé e pela oração, eu começo a ver as virtudes, as qualidades do comportamento de Jesus, e eu começo então a assimilar o modo de Jesus ser e amar e agir. Eu começo a ser assim também. Eu começo a ser daquele jeito. Tem um exercíciozinho tão simples e tão bom. A gente se questionar diante das situações da vida. Diante das situações da vida, situação X, o que Jesus faria se eu estivesse aqui no meu lugar? Pronto, aí eu vou fazer da mesma modo. Eu ia na lotérica um dia desses e ia para a fila, obviamente, final da fila. E tinha lá um senhor que me conhece da igreja, idoso,
Aí eu entrei, falei com ele, e ele estava lá fora da lotérica. E ele, falei com ele com muita alegria, eu fiquei feliz de encontrar ele também ficou feliz de me encontrar. E aí eu fui para o final da fila. Aí ele disse: irmão, quer que eu vá para você? Porque ele é idoso, com a bengalinha na mão, né? Aí ele disse: quer que eu vá para você? Claro, na hora a gente pensa, né? Agora dá para ele pagar ali para mim. Mas eu me questionei: Jesus faria isso? Não é? Era injusto. Era injusto com quem estava aqui. E aí eu tive a graça, viu? Foi uma graça. Aí eu disse: não, obrigado, irmão. Deixa eu ficar feliz. E fiquei na fila. Diante das situações da nossa vida, na medida que eu tenho essa relação com Jesus, esse contato com Ele, eu sei o que Ele faria e o que Ele não faria. Porque os princípios do Evangelho, que são os princípios de Jesus, estão já em nós. Gente, desde quando que eu leio a Sagrada Escritura? Que eu me lembre, que eu tenho consciência, eu já escutava desde os 5 anos de idade. Eu frequento missa desde antes disso. Mas com consciência eu me lembro dos 5 anos, algumas coisas eu lembro para cá. Claro que essa palavra de Deus está no meu coração. Claro que ela norteia o meu agir. Claro que nem sempre eu sou fiel. Não sou santo. Mas busco viver. Porque esse Jesus que vive em mim, não quer viver em mim só dentro de mim, guardado, como se fosse um objeto. Mas Ele quer viver em mim, transpassando para o outro, não pela roupa que eu uso, mas pela atitude que eu faço. Então esse Jesus que está dentro de nós, nos curando, nos amando, Ele pode falar por nós. Ele pode agir por nós. Vocês creem nisso? Creem que esse Jesus, Ele não é coisa da nossa imaginação. Ele é uma realidade em nossa vida. Vamos assim nos colocar diante desse Jesus dentro de nós. Vamos assim nos abrir mais uma vez a esta presença de Jesus dentro de nós.